Primeiro volume da obra. A imunização racional é o maior tesouro do mundo. As alegrias se encadeando, a harmonia reflorescendo e a glória das glórias correspondendo aos ideais e às aflições de todos. A imunização racional é o ponto que conclui todas as virtudes para a glória, a alegria e a satisfação de todos. É o ponto máximo em tudo, que vai correspondendo a todos, muito além das medidas do possível. O possível é porque é possível, e o além do possível é tudo aquilo que o vivente não espera e nem conta. Está aí o além do possível. Assim, ricos passos para todos e alegres passos para os colaboradores em benefício de si próprios. Brilhantes passos, brilhantes dias, e um tesouro angelical que multiplica-se gradativamente, culminantemente, para todos que assim vão sendo elevados em tudo. A imunização racional, trazendo tudo o que o vivente precisa, consertando tudo, endireitando tudo, organizando o sossego, o bom viver, alegre e feliz, principalmente para os que colaboram com capricho em benefício de si mesmos. Com a imunização racional, o vivente está possuído de todo o saber, e com a leitura diária desta obra, irá vendo claramente as modificações que se vão fazendo sempre, de bem para melhor, em todos os pontos de vista. Mas não basta apenas a leitura diária. Ler é uma coisa, e saber o que leu é outra. Quantas vezes acabam de ler e não sabem o que leram? Não sabem reproduzir nem explicar o teor da leitura. Portanto, é preciso ler diariamente, ter apego à leitura para saber o que leu, saber para si e para os demais o que é a imunização racional, o que é ser imunizado. Imunizado quer dizer munido de tudo, sabedor de tudo, conhecedor e explicador deste tudo, tintim por tintim. E para assim ser, é preciso ler. E para saber o que leu, tem que ler todos os dias, sem perda de tempo. Imunizado é munido das verdades, é munido do verdadeiro saber. É um conhecedor do porquê de tudo, do porquê de si mesmo, do porquê de todas as coisas existentes no mundo, do porquê desse mundo e do porquê de tudo antes de assim ser. É um vivente completo, com bases sólidas, claras, lapidadas, sem contradição de nenhuma espécie. E para ser imunizado, é apenas preciso que tenha grande constância na leitura, para ficar munido do saber racional, ou da imunização racional, que é a mesma coisa. O vivente não pode ser imunizado sem estar munido do saber racional. Só munido desse saber pode alcançar a imunização. E para ficar munido desse saber, para ser imunizado, é preciso que seja persistente, sem perda de tempo, com a leitura. Uma vez munido do saber, está imunizado. É a mesma coisa que o vivente, para saber escrever, ter primeiro que aprender. Primeiro precisa aprender, para depois então ler. Assim é a imunização racional. Primeiro é preciso conhecê-la e saber explicar tudo o que ela ensina, para depois ficar imunizado. Os analfabetos vão sabendo pelas instruções dadas pelos que já sabem. Racional quer dizer pureza, perfeição, sem defeitos, elevação sobre tudo, infinitamente justo e certo sobre tudo e sobre todos. Isto é o que quer dizer racional. É uma coisa sem mácula, de saber puro, sem competidor. O ponto máximo da perfeição, gerador de todas as virtudes puras, cristalinas, poder sobre todos os poderes, e a consistência
de todas as virtudes. A imunização racional é a coisa mais grandiosa da vida de todos. Nela está o princípio e o fim de todos, o princípio e o fim do mundo, o porquê de todos assim serem, o porquê do mundo assim ser, e o antes de todos e do mundo assim serem. A imunização racional é, em conclusão, a redenção universal, a salvação de todos. Está aí provado na imunização racional a salvação eterna de todos, a salvação que sempre no mundo foi falada, mas jamais provada nem comprovada. Está aí agora a salvação provada e comprovada pela imunização racional. A imunização racional está ao alcance de todos, mais fácil para aqueles que forem constantes na leitura. Esses vão ficando munidos do conhecimento e vão se imunizando. Aí começam a sentir os grandes efeitos da imunização e ficarão assombrados com tantas glórias que serão cada vez mais importantes e culminantes. Está aí, nas mãos dos viventes, um tesouro como no mundo não há outro igual. É o tesouro dos tesouros. Agora sabem como se engrandecer. Não devem mais perder tempo, porque quem erra com consciência sofre dobrado. O inconsciente ainda tem uma desculpa, porque não sabe o que faz. É um inconsciente. Está aí em vossas mãos a felicidade eterna, como podem conquistá-la e adquiri-la sem esforço, sem sacrifício. A imunização racional é uma surpresa para todos. É um conhecimento que alegrará o mundo, acabando com os sofrimentos e com as tristezas. Os primitivos que estão conhecendo devem fazer por onde se imunizar o mais depressa possível. Uma vez munidos do conhecimento, estão imunizados, estão prontos e evoluindo somente com a imunização racional. Com a imunização racional, tudo é belo, tudo é bom, tudo cresce e resplandece. Todos os ânimos em correspondência devido à influência da imunização racional. O vivente se tornando um grão-mestre diante dos que não conhecem. E o vivente ficará munido do conhecimento racional muito depressa, muito rápido, por ser ajudado pela imunização racional. Não há dificuldades para os que forem assíduos na leitura. A imunização vem mais depressa do que o vivente pensa ou espera. Portanto, a felicidade do vivente depende, nesse caso, do próprio vivente. O imunizado racionalmente é um vivente que está salvo e sabe explicar por que é um salvador. Sabe dar todas as definições com bases sólidas, por que está salvo. Sabe como é feita a salvação, como tudo foi feito, e antes de tudo ser feito, como era, de onde todos vieram e para onde todos irão, de onde tudo isso surgiu, a origem de tudo, e antes dessa origem, a planície racional, como vivem os que aqui estão, e a parte dessa mesma planície que não estava pronta para entrar em progresso, e que com a entrada de uns tantos racionais, principiou a desmembrar-se, a descer, a transformar-se junto com os corpos, modificando-se à medida que iam progredindo, até chegarem à extinção do corpo anterior, e depois a formação desses corpos que aí estão, a geração de todos os seres. O vivente imunizado sabe o princípio e o fim, definindo tudo tintim por tintim, porque está salvo e é um salvador. A imunização racional é, portanto, o maior tesouro do mundo. Na imunização racional está a maior felicidade de todos, porque completa todos e tudo. Assim, quando este tesouro for conhecido no mundo, será um estrondo, comentar-se-á noite e dia. Todos ficarão em festa por muitos anos, porque a imunização racional
é o que todos procuravam há muito e só a encontraram agora. Os raios divinos racionais caindo sobre a cabeça de todos os imunizados, aumentando culminantemente cada vez mais, para o fecundo servo de si mesmo se conservar rígido, inabalável, sólido, resplandecendo sempre em multiplicações esta grandiosa virtude de possuir para o bem geral e a felicidade de todos, esta maravilha. Imunização quer dizer todos munidos, todos reunidos, todos compreendendo uma coisa só, todos munidos da ação verdadeira do seu próprio natural. Racional é um só temperamento. Todos se compreenderão de um só modo, o racional. Na imunização não há falhas, não há dúvidas. É a fonte de todos, porque todos pertencem a esta fonte. E querendo ou não, voltarão a esta fonte. Querendo ou não, serão imunizados. Já é tempo de todos reconhecerem que essa vida é uma ilusão. E só depois de chegarem aos seus verdadeiros lugares, poderão desfrutar o bem. Há viventes que são piores que os animais. Esses, assim, são doentes, não regulam. Quem regula direito reconhece o que está torto e abraça o direito para ir de bem para melhor. Agora, quem não regula, o que está torto diz que está direito. Esses doentes não sabem o que é direito, nem vendo reconhecem. Não têm equilíbrio e, por serem doentes, não podem ser caprichosos. O vivente bom e caprichoso reconhece a necessidade de ser imunizado o mais depressa possível. Para tanto, faz por onde possuir, adquirir com capricho e força de vontade. O vivente são enxerga o que é bom e tem logo vontade de possuir. Mas o doente não vê a necessidade de imunizar-se racionalmente. Existem viventes que aparentam ser bons e não o são. Isto é para o vivente fazer uma análise das coisas e dizer: é verdade, vivíamos enganados. Nem todos têm o privilégio da sã faculdade mental. A maioria dos viventes não dá acesso. Por isso, eles não dão a perceber que estão doentes, que sofrem das faculdades mentais. Daí, a humanidade, numa certa parte, torna-se incorrigível e incompreensível quanto ao modo de viver. Mas, com a imunização racional, tudo isso é corrigido. Eis aí simples dados para conhecerem temperamentos e o porquê da incompatibilidade de ideias que vão pelo mundo. Agora perguntarão alguns viventes: a imunização trará cura a esses enfermos? Respondo eu: sim. A imunização racional vai tratando de levar as virtudes que aí estão deformadas nessas 7 partes para o seu estado natural. Então, o vivente não nascerá mais aí, porque as virtudes que aí estão deformadas nessas 7 partes, sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, conforme vão sendo trazidas para o verdadeiro natural, para a planície cá em cima, vão formando outro corpo, completamente diferente desse. Todos dependem dessas 7 partes, e por isso todos têm uma partícula nesses seres, derivando-se daí a formação dos corpos. Todos dependem desses 7 seres para viver. A imunização trata de transformar essas 7 partículas, que aí estão nesses 7 seres deformados, para o estado natural. Cá em cima, formará então o verdadeiro corpo. Depois delas reunidas, o vivente estará imunizado. Já as partículas todas cá na planície racional, formando o verdadeiro corpo. Quando vier a extinção desse corpo, já aí, por meio da imunização, enxergarão tudo, como sabem. Um imunizado está completo de tudo,
das luzes cristalinas que aumentam cada vez mais. A leitura, o conhecimento, é simplesmente uma instrução do princípio e do fim de tudo, definição e formação de tudo. Depois do vivente estar imunizado, vê tudo, completo e perfeito de tudo. Vejam quantos passos perdidos por aqueles que não conhecem a imunização racional, que todos necessitam. Assim, as correntes dominantes, dominando todos para uma junção fraternal por meio da imunização racional. Todos vibrando, todos eloquentes, todos emocionados pelo conhecimento que vai mexendo com o sentimento de todos, elevando-os sobre todos os pontos de vista, em benefício dos próprios viventes. Os viventes, alegres e felizes, pela certeza que têm de estarem mais certos que todos do verdadeiro caminho. A base racional, muito diferente das exefúridas ou zerefúridas, quer dizer, o espiritismo em confusão consigo mesmo e seus pertences.